Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, né, e somos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para mais uma escola dominical, mesmo em meio às circunstâncias adversas e difíceis, nós temos a certeza que Deus continua nos sustentando e louvamos a Ele que nos tem guardado. E hoje nós vamos estudar sobre a lição número 4, que vai falar sobre a iluminação espiritual do crente, e que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando cada um dos irmãos que vão nos acompanhar através desse vídeo. Eu quero fazer uma oração para darmos início e peço que os irmãos me acompanhem também nessa oração. Querido Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós louvamos a Ti por mais esta oportunidade de podermos estar ensinando a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos capacite, que nos dê sabedoria, Senhor, para transmitir aquilo que é a Tua vontade, conforme vemos aqui, Senhor, nesta lição falando sobre a iluminação espiritual do crente. Sabemos que todo entendimento e toda sabedoria, Senhor, vem de Ti. Então, Senhor, revela-nos aquilo, Senhor, que é a Tua vontade, através da Tua palavra, para a Tua igreja, para o nosso crescimento espiritual e a nossa conduta como cristãos nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a lição número 4, que tem por título, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse é o texto áureo que está em Efésios capítulo 1, e versículo 17. E vamos agora ler a verdade prática que diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos ter a leitura bíblica em classe, que vai se encontrar no livro de Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 ao 23, que vai dizer: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o que nós vamos ver aqui, a lição ela vai discorrer em cima desse texto da leitura bíblica, que vai mostrar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, sobre a excelente grandeza e força do poder divino, e sobre Cristo, que é o nosso exemplo de exaltação. E todo o discorrer da lição vai estar baseada na leitura bíblica em classe. E conforme diz o título, a iluminação espiritual do crente, nós vamos entender aqui que só é possível alcançar entendimento na palavra de Deus e entendimento das coisas dos céus, através de termos a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo. Como disse o Senhor Jesus, que o Espírito Santo
né, aos seus discípulos, ele vos fará lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado. Né? Então, nós temos o Espírito Santo como nosso auxiliador e como nosso ajudador, e ele operando em nós para que tenhamos a compreensão da palavra de Deus. E segundo a leitura bíblica em classe, vamos entender, né, que só podemos compreender as coisas de Deus através da revelação do Espírito Santo, né, os mistérios de Deus através da revelação do Espírito. E que, pelo fato, né, de muitos não terem, né, esse conhecimento e não buscarem no Espírito Santo de Deus, né, entender a palavra do Senhor, é onde nós vemos surgir as seitas, né, e a própria divisão, né, na questão de entendimento dentro da própria igreja evangélica, né, criando-se conceitos e princípios que fogem aos princípios da palavra de Deus. Então, é por isso que nós temos que ter o Espírito Santo como nosso guia, o nosso orientador. É impossível o homem, né, no seu conhecimento limitado, né, por mais que ele tenha o estudo, por mais que ele estude, que ele tenha conhecimento, é impossível que leiamos a palavra de Deus, né, e alcancemos o verdadeiro entendimento se não for através da pessoa do Espírito Santo de Deus, se não for ele trazer a revelação a nós. Então, é por isso que, se nós não buscarmos, né, no Espírito Santo esse entendimento, nós seremos apenas mero leitores da palavra de Deus, né? Ficaremos apenas no conhecimento da letra, sem entender qual é a mensagem e aquilo que Deus tem para nos revelar através da sua palavra. E é o que nós vamos ver agora, né, no discorrer da lição. E nós vamos dar início, né, dentro do que discorre a lição, na parte da introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, que é do versículo 15 ao 16, da leitura bíblica, e uma oração intercessora, que é do versículo 17 ao 19, e confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. E vamos ver que o plano da salvação divina, ele revela uma santa vocação, né, que é uma chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. E uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. E nesta lição, então, nós estudaremos sobre as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que quando, né, nós chamados por Deus, quando nós somos eleitos por Deus, chamados por Deus, né, dentro dessa vocação, ele nos revela as riquezas da herança divina e a grandeza do seu poder, né? E uma vez chamados, né, pelo Senhor, nós somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Então, conforme nós vimos aqui na introdução, nós vemos que essa parte da leitura bíblica ela está dividida em 3 partes, né? Aqui do versículo 15 ao 16, é uma oração de ação de graças do apóstolo Paulo pelos irmãos da igreja de Éfeso. Do versículo 17 ao 19, é uma oração intercessora. E do versículo 20 ao 23, ele é uma confissão de louvor e exaltação, né? Então, nesses versículos,
é o apóstolo Paulo, né, ele orando, ele agradece a Deus pela vida dos irmãos da igreja de Éfeso, numa demonstração do seu espírito altruísta e intercessório. Ele nos ensina uma grande lição. Nos versículos 3 ao 14 do mesmo capítulo de Efésios, né, o apóstolo mostra a nossa posição em Cristo, que ela é segurada por 3 bênçãos, que a nossa posição em Cristo ela é segurada por 3 bênçãos que emanam de Deus. Né? E quais são essas 3 bênçãos? Que nós fomos eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos remidos pelo seu sangue e fomos selados com o Espírito Santo até o dia que o corpo, a alma e o espírito sejam plenamente livres para o gozo eterno. E depois que Paulo mostrou essas 3 bênçãos, né, à igreja de Éfeso, as 3 bênçãos divinas, ele orou pelos efésios, impelido pelo grande amor que tinha para com aqueles irmãos na fé. Orou pelo crescimento espiritual da igreja, e no versículo 16 ele disse ainda: não cesso de dar graças a Deus por vós. Ou seja, nós vemos através da oração do apóstolo Paulo e do agradecimento do apóstolo Paulo que realmente, né, o evangelho havia alcançado aquelas vidas e havia produzido transformação, de maneira que isso era visível. E de maneira que o apóstolo Paulo pôde fazer essa oração de ações e graças, e na sua oração ele deixa isso visível, né? Deixa entender isso, que realmente a igreja de Éfeso tinha entendido o seu chamado e a sua vocação. E dentro dessa situação, o apóstolo Paulo, né, ele vai colocar agora alguns aspectos, né? Ele vai apresentar alguns aspectos dentro dessa questão. E nós vamos ver aqui no primeiro tópico, né, da lição, que vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, nós vemos aqui que somente tendo a mente iluminada pelo Espírito Santo, é que nós poderemos compreender, né, quais são a esperança da vocação, né, do nosso chamado e as riquezas da glória da sua herança. E é somente quando nós alcançamos essa iluminação do Espírito Santo, é que passamos a entender a nossa chamada e a nossa vocação. No decorrer da nossa caminhada, nós somos tentados, né, a abandonar os caminhos do Senhor. Mas a partir do momento que nós somos iluminados, temos a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, nós ganhamos a garantia de termos uma firmeza para prosseguir nos caminhos do Senhor. Quando muitos começam a desanimar, e quando muitos começam a perder o foco, é porque são pessoas que já deixaram de ter a sua mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, quando nós temos a mente iluminada, Ele nos faz entender o nosso chamado. E quando nós entendemos o nosso chamado, nós somos aptos a continuar caminhando, porque nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, e sabendo da nossa posição. Então, o fato de termos iluminados, de termos a direção do Espírito, é que faz toda a diferença, né? Então, vamos aqui ao primeiro subtópico, que fala sobre ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação.
Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, nós vamos notar aqui, né, que nós, né, só podemos permanecer na presença de Deus e só prosseguiremos em seguir a Deus através da operação do Espírito Santo de Deus. Entra a questão de que o ímpio, aqueles que não conhecem a Jesus, eles perguntam, eles indagam e procuram entender o porquê de sermos cristãos, o porquê de sermos salvos, como que conseguimos abandonar os conceitos do mundo, os costumes do mundo, e nos privarmos de tudo isso e seguirmos a Cristo. Como que nós conseguimos nos desfazer de tudo isso? Mas é somente tendo a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E a questão de muitos, estando dentro da igreja, que estão perdidos e que acabam abandonando os caminhos do Senhor por não entenderem a sua chamada e por não entenderem a sua vocação. Mas somente quando nós estamos realmente em Cristo e quando nós nos submetemos à orientação do Espírito Santo de Deus e quando buscamos conhecer a palavra de Deus, orientado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, é que nós vamos conseguir cumprir com o nosso chamado e a nossa vocação. E aí nós teremos força para podermos permanecer e continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Como ele fala aqui sobre a predestinação, é como o Senhor Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama todos os homens à salvação. Agora, a questão dos poucos escolhidos é quando nós nos submetemos a essa direção do Espírito, quando nós desejamos realmente conhecer e sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Então, nós vamos ver que há dois aspectos da vida de oração de Paulo, que é citado aqui no versículo 16. São os dois aspectos, eles são destacados nesse versículo. Em primeiro lugar, a sua constância na oração. E o contínuo apelo aos crentes para que orassem sem cessar. O segundo aspecto de sua oração está no agradecimento. Ele ensinou à igreja que a intercessão deve estar acompanhada de louvores ao Senhor. E aí nós vamos discorrer agora no segundo subtópico, que vai falar sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Capítulo 1, versículo 18. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, conforme está em 2 Timóteo 1,9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, nós vemos que nos versículos 17 e 18, da leitura aqui discorrida, que a oração do apóstolos, ele teve 3 pedidos especiais para os crentes da igreja em Éfeso. Então, ele começa com as palavras, que ele vos dê, no versículo 17, e apresenta a seguir os 3 pedidos.
Primeiro, o espírito de sabedoria. Segundo, o espírito de revelação. E terceiro, que lhes fossem iluminados os olhos do entendimento. E vamos ver aqui o subtópico 3, que é as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então nós vamos discorrer, dentro desses 3 pedidos que o apóstolo Paulo ele fez na sua oração. Então o primeiro é o espírito de sabedoria, o segundo é o espírito de revelação e o terceiro, que lhes fossem iluminados os olhos do entendimento. Então, o primeiro pedido do apóstolo é para que vos dê o espírito de sabedoria, no versículo 17. A palavra espírito, nesse versículo, refere-se ao espírito humano e não a outro espírito, conforme está em Romanos 1, do 9 ao 2, e Colossenses 1 ao 9. Entretanto, entendemos que é o Espírito Santo quem opera no próprio espírito do crente, que diz a palavra de Deus que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O pedido de Paulo para que Deus desse o espírito de sabedoria e de revelação refere-se à experiência cristã vivida pelos efésios. Por isso, desejava que tal experiência fosse fortalecida na fé. E que sabedoria é essa? A sabedoria espiritual, a fim de que tivessem pleno conhecimento da verdade divina, e ainda uma visão clara e racional do significado da vida cristã. O espírito de sabedoria que o apóstolo Paulo pediu em oração, ele é dado pelo Espírito Santo que habita no interior do crente em Cristo e contrasta com a simples sabedoria humana. Ter o espírito de sabedoria é ter o conhecimento de Deus e penetrar nos seus tesouros imensuráveis. No capítulo 12, no versículo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando fala acerca dos dons do Espírito, ele apresenta entre os demais dons aquele que ele denomina de dom de sabedoria. Sem dúvida, quando ele ora em favor dos efésios, pede que Deus lhes dê esse dom, que habilita o crente a saber viver uma vida cristã vitoriosa, podendo distinguir todos os valores espirituais. Ter o espírito de sabedoria é ter a ação do Espírito Santo, aclarando os mistérios espirituais através da mente. É ter luz sobre a glória do Cristo ressurreto. É a capacitação para saber distinguir entre o bem e o mal. É o poder para conhecer a Jesus Cristo na Bíblia e automaticamente conhecer a Deus. Então, esse espírito de sabedoria que o apóstolo Paulo pede é que eles, através dessa sabedoria, eles conhecessem mais profundamente a Deus. E como vemos lá em apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta em Romanos, é que ele fala, que se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, nós viveremos. Então, toda a questão de conhecermos a Cristo, de nos aprofundarmos, de sermos levados além neste conhecimento, provém deste Espírito de sabedoria pelo qual o apóstolo Paulo
orou ao Senhor pedindo à igreja de Éfeso. É somente através do Espírito Santo, somente através da revelação do Espírito, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Senhor nosso Deus, né, como ele disse aqui, é que nós podemos termos aclarados os mistérios espirituais na mente. E é através disso que teremos luz sobre a glória do Cristo ressurreto. É através da ação do Espírito Santo que nós podemos distinguir entre o bem e o mal. É somente através da ação do Espírito que nós conseguimos matar a nossa carne, que nós conseguiremos vencer o pecado. Jamais, né, o homem, na sua força natural, no seu intelecto natural, ele pode vencer o pecado, ele pode subjugar o pecado. Se nós não estivermos, né, dentro de nós, a ação do Espírito Santo, nos revelando a verdade da palavra de Deus, nos revelando quem realmente é o Senhor Jesus, e operando em nós, irmãos, com certeza nós fracassaremos, com certeza nós cederemos aos apelos do mundo, e com certeza nós sucumbiremos aos desejos da nossa carne. Por isso, o apóstolo Paulo fez esta oração, né, pois ele havia visto a mudança, né, na igreja, né, que realmente os irmãos de Éfeso haviam recebido a palavra de Deus, e que ali eles haviam realmente se entregado e entendido a sua chamada. Então ele faz esta oração para que o Espírito Santo, né, o Espírito de sabedoria, revelasse mais de Deus à igreja de Éfeso. E o segundo pedido é para que tenham o Espírito de revelação. Então o primeiro foi o Espírito de sabedoria, e agora vem o Espírito de revelação, que está no versículo 17. E que o sentido da palavra revelação, ele vai indicar a importância do pedido de Paulo em favor da igreja de Éfeso, dos irmãos aí em Efésios. Revelação, quer dizer, significa tirar o véu sobre alguma coisa obscura ou escondida. É ter uma revelação espiritual, isto é, uma visão dos valores espirituais. É a visão que penetra no conhecimento de Deus. Há um conhecimento inacessível ao homem natural, como diz a palavra de Deus, que o homem natural ele não entende as coisas de Deus. É por isso que, quando não há esse espírito de revelação até dentro da própria igreja, né, muitas das operações do Espírito Santo é ignorada pela própria igreja, né? E é por isso que o mundo não pode compreender o fato de sermos vocacionados e eleitos pelo Senhor. E só através deste espírito de revelação é que a igreja pode prosseguir dentro da sua chamada, dentro da sua eleição, né? É a visão que penetra no conhecimento de Deus. Há um conhecimento inacessível ao homem natural, o conhecimento das coisas divinas. Então, somente pelo Espírito nós poderemos discernir as coisas divinas e o que é do Espírito. Só pelo Espírito de revelação será possível conhecer essas coisas. O Espírito de revelação, ele é dado pelo Espírito Santo. Nesse caso, né, do Espírito da revelação, ele não significa uma nova revelação além daquilo que já está revelado nas Escrituras, né, além daquilo que nós já temos, além daquilo que o Senhor Deus já nos deixou. Não é esse o caso, mas diz respeito a uma iluminação da parte do Espírito Santo no espírito do crente, para que ele possa ver claro as verdades espirituais. Não significa aquela iluminação natural e gradual que pode acontecer com um estudante da palavra de Deus, mas importa num conhecimento pleno e profundo dos mistérios espirituais escondidos na Bíblia Sagrada. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus, sem termos este espírito de revelação, nós estaremos apenas adquirindo um conhecimento natural,
né, no nosso intelecto, né, mas somente através do Espírito de revelação é que nós poderemos, né, entender esses mistérios, é que nós poderemos ter uma visão espiritual dos valores espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo, ele intercedeu para que Deus desse a eles o Espírito de revelação, né, que tirasse aquilo que estava encoberto, ou que talvez eles ainda não tivessem alcançado o entendimento. E é só através da ação do Espírito, nos revelando a palavra, é que nós poderemos nos manter fiéis ao Senhor Deus e poderemos compreender a sua palavra, aquilo que o Senhor Deus nos quer dizer, né? E o terceiro pedido nessa oração vai estar no versículo 18, que diz: tendo os olhos iluminados do vosso entendimento, né, que não são os olhos naturais, mas os olhos do vosso entendimento, né? Então, nós vamos ver que são 3 as possibilidades expressas nesta oração do apóstolo Paulo, né, que está sendo discorrido nesta lição. A primeira, ele vai falar sobre o entendimento iluminado. Então, o que acontece? O entendimento iluminado que nos possibilita compreender os motivos da nossa separação do mundo. Somente quando nós temos essa iluminação trazida pelo Espírito, é que nós vamos conseguir entender, né, verdadeiramente o nosso chamado e esta separação, né, da igreja com o mundo, de nós, servos do Senhor, com o mundo. Porque nós somos salvos para servir a Deus aqui na terra e desfrutarmos a herança com Cristo na eternidade. Enquanto você está em trevas, todas as coisas espirituais, elas são obscuras. Mas quando Cristo entra em nós, nós vemos que o Espírito Santo, ele desfaz todas as trevas e nos dá uma nova visão, uma nova compreensão das coisas espirituais. E é quando nós temos condições de, com o entendimento iluminado, notar a diferença entre o salvo e o perdido, né? Em algumas versões, temos uma variante textual que, ao invés de entendimento, aparece a palavra coração, ou seja, tendo iluminado os olhos do vosso coração. O texto correto encontrado em todos os manuscritos iniciais realmente é coração, cujo sentido pode ser também tomado por entendimento. Certamente, algum escriba, ao copiar o texto original, preferiu a segunda opção. A iluminação do coração ou do entendimento aqui pedido pelo apóstolo Paulo não é a simples descoberta ou acuidade intelectual, mas é a ação do Espírito Santo fazendo penetrar uma luz radiante sobre as grandes verdades divinas. Aquilo que a mente natural não pode perceber, a alma pode ter olhos que vejam, mediante o Espírito Santo. Então, nós temos a palavra de Deus, né, como nós dizemos, ela é de Deus, ou seja, então a palavra ela tem um dono, ela tem um autor, e ela é inspirada pelo próprio Deus. E o Espírito Santo é a pessoa usada por Deus para nos trazer a revelação dessas verdades, né? E é somente quando o Espírito opera em nós, né, através do seu poder, e é somente quando o Espírito nos traz, né, nos revela o conhecimento, agora estando na luz, é que nós podemos realmente compreender essa diferença entre o salvo e aquele que não é salvo. É que nós podemos entender o nosso chamado para a santificação, através da operação do Espírito Santo de Deus. Sem essa iluminação, jamais nós conseguiremos, né, adentrarmos a linha da santificação, nós conseguiremos nos santificar. É tanto que o Espírito, ele nos chama, né, para que nos mantenhamos santificados. E aí nós vamos dar continuidade agora no subtópico 2, que fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes.
Então, o primeiro subtópico é a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, pérbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megatos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, conforme está em 2 Pedro 1:4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Já discorrendo no subtópico 2, a força do poder divino. Nas sentenças, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo Paulo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, e finalmente ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Ou seja, as riquezas espirituais, né, encontradas através da oração do apóstolo Paulo. Né? No versículo 18, nós somos possibilitados a conhecer as riquezas da sua glória, já que no versículo 19 indica o conhecimento da suprema grandeza do seu poder sobre nós. Então, nós vamos ver como que funciona essa eficácia, né, do supremo poder do Senhor Deus sobre as nossas vidas, através da operação do Espírito Santo. Paulo nos dá a impressão de ter penetrado nas riquezas dos mistérios divinos, e então, quando usa o vocábulo suprema, nos leva para dentro desses mistérios gloriosos. A palavra suprema, traduzida do grego, né, como nós vimos aqui, o pérbalo, dá o sentido literal de ultrapassar, ou seja, algo que vai além, né, que lança-se além. Dentro do contexto bíblico, a palavra fala daquilo que é extraordinário, ou fora da medida, ou incomensurável. Então, isso quer dizer o quê? Isso indica que as riquezas da glória da sua herança, que está no versículo 18, ou a suprema grandeza do seu poder, são incomensuráveis. E o que quer dizer isto? Não se podem medir pelos cálculos humanos. Tudo em Deus é grandioso. Quando lemos o restante da passagem, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, entendemos mais uma vez que a nossa participação nas riquezas da sua glória e do seu poder só é possível mediante o ato divino em nosso favor. Esse poder no grego, né, dunamis, que significa energia, força, habilidade, mas no que se refere à força do seu poder, ele deve ser interpretado como um impulso que leva alguém a realizar determinado trabalho. É o Espírito Santo quem nos possibilita, isto é, nos faz entrar ou nos torna capazes de conhecer as riquezas da glória de Cristo. Ou seja, nós vemos que todo trabalho feito em nós, né, ele é operado através de Deus, né, em Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Como disse o Senhor Jesus, que sem Ele nada, nós não podemos fazer nada.
E realmente toda a operação, né, desde a nossa chamada, a nossa vocação, a nossa eleição, ela acontece por vontade divina, né, e é nos revelada e operada em nós através da pessoa do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus nos diz também que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas é pela graça, pelo favor de Deus. Ou seja, desde o princípio, né, é Deus operando na vida do homem através do Espírito Santo, né? Desde o princípio, é Deus buscando ter contato com o homem, e Deus buscando colocar o homem, né, numa posição de que ele possa conhecê-lo, e isso agora nos é dado através do Espírito Santo de Deus, ou seja, toda a operação, toda a nossa chamada, tudo o que nós realizamos vem de Deus, tão somente através do seu poder, ou seja, só é possível mediante o ato divino em nosso favor. Então, nada do que nós fizermos na nossa força, no nosso intelecto, né, com a nossa boa vontade, nós poderemos conhecer a Deus ou atingir o conhecimento, né, dentro de um nível superior. Nós vimos que Deus, a grandeza de Deus, ela está acima, ela é superior, ela está acima de qualquer coisa. Então, é somente guiados pelo Espírito que nós chegaremos a esse conhecimento, que poderemos ter essa revelação e compreendermos essa grandeza do nosso Deus. E agora nós vamos para o subtópico 3, que fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Vamos escorrer todo o subtópico 1, 2 e 3 na sequência. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Então, no primeiro subtópico, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Subtópico 2, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá revelação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, que está no Salmo 110 e em Atos 1 e 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E o subtópico 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Isso significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja e, segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, como o Senhor Jesus disse, né, que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Então, o que nós vamos entender sobre o tópico 3, que fala que Cristo é o nosso exemplo de exaltação? Então, discorrendo aqui entre o versículo 20 e o 23, em que está essa parte da lição,
né, nós vemos a exaltação de Cristo, né, sobre todas as coisas, que Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, que está no versículo 20. Que esse versículo é a continuação do versículo 19. Ele mostra que o mesmo poder que tirou a Jesus Cristo do túmulo, ressuscitando dentre os mortos, é o poder que levanta um pecador da morte espiritual e o coloca numa nova posição de comunhão com Deus. É o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho para que Israel passasse a seco, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então agora esse mesmo poder está à nossa disposição, pois podemos usá-los em nossa experiência diária. Ou seja, o pecador, ele só pode ser transformado através deste poder conferido a Cristo, né, realizado através da pessoa do Espírito Santo, pois a palavra de Deus nos diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é através deste poder conferido a Cristo e na ação do Espírito Santo é que o homem pode ser liberto do poder do pecado. Assim como Cristo foi liberto do poder da morte, né, e ressuscitou, esse mesmo poder opera na conversão, na transformação de um pecador. E vemos no versículo 21 que, falando sobre Cristo elevado à direita de Deus, né, acima de todos os poderes espirituais, acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade e todo o domínio. Esse trecho do versículo 21 indica a supremacia do poder de Deus sobre todas as forças espirituais, ou seja, todas as coisas estão sujeitas ao domínio do Senhor Deus, e nada acontece sem a sua permissão. E nós vemos isto no livro de Jó, né, quando Satanás se apresenta diante de Deus, né, e Deus conversa com ele mostrando a pessoa de Jó. E tudo que Jó passou, né, foi a permissão de Deus. E o diabo só pôde fazer aquilo que Deus permitiu que ele fizesse, tocasse em Jó até onde Deus havia permitido. Ou seja, vemos a supremacia do poder de Deus. Ele governa sobre todos. As designações, principado, poder e potestade, domínio, falam das camadas angelicais puras, isto é, as que servem a Deus, mas também fala das camadas angelicais caídas, que é os anjos caídos, os quais tanto no céu como na terra e debaixo da terra estão sob o poder de Deus. Todas essas forças, elas estão sujeitas ao Criador, a Cristo, ao poder de Cristo, pois a Ele foi dado esse poder e autoridade, ou seja, tudo acontece dentro desse conhecimento do nosso Deus, né? E Deus continua governando e continua no controle de todas as coisas, e tudo o que acontece, né, acontece dentro dessa supremacia e desse poder conferido ao Senhor Jesus, ou seja, nada do que nós estamos passando, nada do que nós estamos vivendo está fora do controle das mãos de Deus, né? E isso vai acontecer até onde o Senhor Deus permitir. E no versículo, dando continuidade sobre o versículo 21 ainda, né, Cristo acima de todo nome, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Mais uma vez nós vemos aqui que o poder, né, conferido ao Senhor Jesus Cristo, ele implica a autoridade maior e um nome maior. Conforme está em Filipenses 2:9, que lhe foi dado acima de todo nome. As palavras neste século e no vindouro mostram que o seu poder tem ação presente, isto é, no tempo e na eternidade, porque o nosso Deus, ele é eterno, né? Então, o poder do Senhor Jesus Cristo, ele perdura por toda a eternidade. E acima de todas as coisas, conforme o versículo 22, sujeitou todas as coisas a seus pés. O que isso quer dizer?
que tudo que se move está sob o controle de Cristo. O próprio Pai colocou tudo sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. E esta expressão mostra que Cristo foi elevado a uma posição de poder absoluto. Sua autoridade, além de absoluta, é universal. Por isso nós, a igreja, podemos descansar, né, tendo Deus como nosso refúgio, o Senhor Jesus como nosso refúgio, e na garantia da palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não podem prevalecer. O diabo, ele luta para destruir a igreja, ele luta para destruir o povo de Deus, mas vemos que ele não pode se sobrepor a esse poder que foi conferido ao Senhor Jesus Cristo. Então nós somos guardados por Cristo e temos ao Senhor Jesus como a nossa rocha, o nosso escudo. E Cristo como a cabeça da igreja, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Ou seja, aqui está falando que a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ela é absoluta em relação à igreja. Cristo, o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, isso aqui refuta agora, né, a colocação, né, por exemplo, de certas religiões que consideram, né, líderes ou pessoas com superioridade, né, pessoas que são donos, como se fossem os donos da verdade, mas essa palavra de Deus refuta isso, né? No caso da igreja romana, nós temos a igreja católica que coloca o Papa na mesma posição do Senhor Jesus Cristo, né? Mas quem ocupa essa posição é o Senhor Jesus, e nenhum homem, né, jamais poderá chegar a esse nível. O corpo da igreja não está separado da cabeça, é a cabeça que comanda o corpo e seus membros em particular. Ou seja, então é o Senhor Jesus, ele é o dono da igreja. E o que acontece? Muitos líderes, eles têm levado a igreja como se eles fossem os donos da salvação, como se eles fossem o dono da igreja. Mas o dono da igreja é o Senhor Jesus, né? E aqueles que tentam usurpar, né, essa posição, né, do Senhor Jesus, eles serão abatidos, porque esse poder foi conferido a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo como Senhor do seu corpo, a igreja, que está no versículo 23, que é o seu corpo. O poder é administrado por Cristo em favor da igreja, que é o seu corpo. Cada crente devidamente ligado a esse corpo recebe as bênçãos desse poder. E nós vemos que o Senhor Jesus ilustrou isso lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 15, né, que quando ele fez a comparação sobre a videira, que ele é a videira e nós somos os ramos, os galhos. E a união vital e espiritual com Cristo que nos torna poderosos na vida cristã. A complementação do verso diz: a plenitude que cumpre tudo em todos. A plenitude de Cristo representa toda a sua vida atuando sobre todo o seu corpo, que é a igreja. Cada crente que é membro desse corpo é dinamizado por essa plenitude que envolve toda a igreja, todo o corpo. A igreja é a plenitude de Cristo, porém é Cristo quem a enche e a torna plena com a sua glória e a sua presença. Nós vemos que no capítulo 4, versículo 13 de Efésios, o crente ele é convidado a crescer espiritualmente até que chegue à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, em outras traduções, a expressão aparece que cheguem à estatura da sua plenitude. Ou seja, Cristo ele é a plenitude do seu corpo, a igreja, que cumpre tudo em todos. Nada do seu corpo fica fora do seu alcance. Cada membro, mesmo os aparentemente mais insignificantes, recebe o poder da mesma fonte que os demais. Esse versículo mostra que ele é fiel e cumpre tudo. Os que estão unidos a ele por sua vida na igreja podem ter a segurança de que receberão o seu poder, ou seja, todos nós estamos ligados em Cristo.
este poder, né, que emana de Cristo, ele é irradiado sobre a sua igreja, sobre cada membro. Aí, quando entra a questão, né, do crente começa a se esfriar, ou ele começa a desanimar, é sinal, né, que o crente começa a deixar de estar ligado, somos membros desse corpo. Então, quando isso começa a acontecer, é porque o crente começa a se desligar da cabeça, né, que é Cristo, ou seja, ele começa a deixar de receber essa vida, né, receber o poder de Deus, que só recebe aqueles que estão ligados em Cristo, que é a cabeça. Então, somente estando em Cristo é que nós poderemos desfrutar desta vida, é que nós poderemos receber do seu poder, e é que nós poderemos permanecer firmes. Somente estando em Cristo é que nós vamos dar frutos. E aqueles que não dão frutos, o Senhor Jesus disse que o Pai corta e lança fora, Ele limpa, né? Aqueles que não querem, mas se submeterem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, ou aqueles que deixam de seguir as ordenanças do cabeça, que é Cristo, a esses o Senhor Jesus cortará e lançará fora. Então, concluindo a nossa lição, vamos concluir aqui a conclusão que vai dizer: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então, nós vemos aqui que somente, né, através, nós temos uma chamada, uma eleição, uma vez chamados, né, eleitos, para que haja a nossa perseverança nos caminhos do Senhor, é necessário que estejamos ligados como membros a esse corpo, que é a igreja, né, tendo o cabeça que é o Senhor Jesus, e que nós só poderemos alcançar e compreender os mistérios, né, e a revelação da palavra de Deus através da iluminação que vem do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que buscar, compreender e entender a palavra de Deus com humildade, segundo a visão e a ótica do Espírito Santo de Deus, e somente assim não incorreremos na questão de heresias, né? E de torcermos o real significado da palavra de Deus. Então, é somente através do agir do Espírito que compreenderemos aquilo que é a vontade de Deus através da sua palavra. E que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar completando a sua obra em nossas vidas, fortalecendo a sua igreja, e que nós, né, agora como membros, né, desse corpo, né, tendo Cristo como cabeça, possamos sempre nos submeter, né, às orientações e à direção do Espírito Santo de Deus. Somente assim nós poderemos estar aptos, né, e preparados para o arrebatamento da igreja. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, e que Deus conceda a cada um dos irmãos, né, uma semana de bênção, uma semana de vitória em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Senhor meu Deus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, louvamos ao Senhor que nos tem capacitado e que nos tem dado sabedoria, e que Teu Espírito Santo, Pai, realmente possa continuar iluminando a mente dos Teus servos, revelando a perfeita e agradável vontade do Senhor para com a vida de cada um e a vida da Tua igreja, e que nós venhamos, sim, Senhor, como os membros desse corpo, nos submetermos à direção do Senhor Jesus, que é o cabeça. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.